Armagedon é uma palavra muito utilizada no meio cristão, embora nem todos os cristãos compreendam o seu significado. Vamos saber agora o que as pessoas em geral compreendem da palavra Armagedon. Armagedon, para mim Armagedon é o fim do mundo, não é? É o que dizem aí na Bíblia que é o fim do mundo. Acho que é só isso. Bom, Armagedon para mim é o apocalipse, que seria o fim dos tempos. Armagedon deve ser remédio para calo ou para fazer molho de macaronada, que eu tô voando. Fim do mundo? É, mas eu vi o filme também. Ah, eu ainda acho que nem aproveitei minha vida. Eu preciso aproveitar um pouquinho mais para acontecer o fim do mundo. Não, só quando eu tivesse com 60 anos, por aí. É, e tudo bem, eu não ia morrer de velhice, nem ia ficar caquética dando trabalho pra todo mundo. Armagedon, um filme só. Eu não tenho muito interesse nesse tipo de assunto, não. Se eu estou preparado? Ó, eu estou com Jesus, né? Eu posso dizer com toda certeza que ninguém que entrou aqui hoje entrou por acaso. Nós estamos aqui com um apontamento divino. Cada pessoa que entrou aqui entrou porque Deus tem um propósito para si. Não somente aqui em Vila Formosa, mas em toda a cidade de São Paulo e em todo o Brasil. Hoje recebemos mensagens do norte ao sul, Belém de Pará, Belo Horizonte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Todos estão ouvindo porque Deus tem uma mensagem. Eu também não estou aqui por acaso. Eu tenho toda certeza que eu estou aqui porque Deus quer que eu esteja aqui. E que a mensagem que eu vou transmitir não é minha mensagem, mas vem da palavra de Deus. Em minhas viagens para Oriente Médio, existem muitos lugares que eu gosto de visitar. Eu gosto de visitar a cidade de Jerusalém, que cidade maravilhosa, onde Jesus andou. Eu gosto muito de visitar Galileia e seguir os pesados de Jesus. Eu gosto de visitar Jericó. Mas hoje eu quero levar todos comigo para um lugar chamado Megido, pois nosso assunto é Armagedon. Este vale tão vasto, este vale triangular, é o lugar que está cheio de história sagrada. Este lugar onde achamos as ruínas de várias civilizações. Neste planície tão grande, encontramos o lugar onde tiveram muitas batalhas de Israel. As maiores batalhas e guerras de Israel aconteceram neste lugar. E que coisa interessante. Quando eu estava andando lá, eu vi o som de um jato passando um avião de guerra, que até hoje é um lugar de muito conflito. As ruínas de Megido mostram o que aconteceu no passado. É muito interessante notar que este é o portão como era. A parte do meio onde qualquer pessoa que entrasse na fortaleza teria que passar. E aos lados, nestes lugares, haviam soldados. E pode ver, seria quase impossível para uma pessoa entrar se tivesse todos esses soldados guardando o lugar. Também podemos ver onde os cavalos de Salomão estavam. Este é um lugar para os cavalos beber água. E pode ver no buraco daquela pedra onde amarravam os cavalos. Neste planície, podemos, como eu disse, pensar na história bíblica. Este lugar que é mencionado muitas vezes na Bíblia com nomes diferentes.
o lugar que a Bíblia fala no livro de Apocalipse, que vai significar os últimos acontecimentos da história do nosso velho mundo. O lugar onde podemos compreender melhor o que o livro de Apocalipse quer nos dizer. Em muitos lugares na Bíblia está chamado Vale de Jezreel, ou Planície de Esdraelon, ou às vezes na Bíblia é chamado Vale de Megido, e às vezes também tem o nome de Cidade de Megido, e outras vezes é chamado Águas de Megido. Mas para a maior parte de nós que estudamos a Bíblia, simplesmente falamos em Armagedon. Armagedon é uma palavra que assusta muitas pessoas. Mas vamos ver hoje que também há uma mensagem de esperança na palavra Armagedon. De Monte Carmelo podemos ver o vale. De lá também podemos ver uma cidade industrial de Israel, uma cidade importante chamada Haifa. Aqui pode ver uma mesquita que foi construída recentemente, muito famosa, e lá há o centro mundial da religião Bahá'í, com a cúpula dourada, um dos prédios lindos da cidade de Haifa. Haifa, como eu disse, é uma cidade industrial. E de Monte Carmelo temos uma vista panorâmica dessa cidade. Pois Israel tem 3 cidades importantes. Tem a cidade de Tel Aviv. É uma cidade de esportes e cidade de recreação. Cidade de praias lindas e teatros. Depois tem a cidade de Jerusalém. E todos nós já ouvimos falar de Jerusalém. A cidade é o centro da religião, de adoração. E tem 3 religiões principais em Jerusalém: os judeus, os árabes, muçulmanos e também os cristãos. Depois, então, tem Haifa, que é a cidade de indústria, a cidade de muito trabalho. E o povo de Israel tem um ditado que descreve o que se faz nessas cidades. Eles dizem: em Tel Aviv brincamos, em Jerusalém oramos, em Haifa trabalhamos. Mas mais importante do que a cidade de Haifa é subir a Monte Carmelo. E ali podemos ver uma estátua de um profeta bíblico. Um profeta corajoso. Um profeta que desafiou os deuses do paganismo. Lá ele desafiou os profetas de Balaam. Ele chamou mais de 800 profetas e enfrentou eles num desafio. Construído um altar, eles tentaram chamar fogo do céu, mas não conseguiram. E depois Elias, com grande coragem, fez uma oração. Ele fez uma declaração para aquele povo. Uma declaração que é importante para nós hoje. Ele fez uma pergunta para eles e disse: até quando cocheareis entre 2 pensamentos? Se o Senhor é Deus, segue-o. Mas se Baal, segue-o. 1 Reis 18, 21. Nós também não podemos ficar entre 2 posições. Ou devemos seguir a Cristo Jesus, ou, se não queremos seguir, devemos tomar uma decisão. A palavra Armagedon tem sido usada por muitos políticos. Quando o Roosevelt dos Estados Unidos estava concorrendo para a presidência dos Estados Unidos, ele fez uma declaração usando essa palavra. Ele falou uma coisa dizendo: enfrentamos Armagedon e lutamos pelo Senhor. Outro homem importante dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi o general MacArthur. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, houve grande medo, porque a guerra terminou com explosões atômicas. E o general MacArthur, num navio
num navio de guerra chamado Missouri, ele fez uma declaração usando esta mesma palavra. Ele disse, naquele tempo, já tivemos nossa última oportunidade. Se não conseguimos encontrar um melhor sistema para resolver nossos problemas, estava se referindo ao sistema de guerra, ele disse, o Armagedon estará às nossas portas. Hoje pensamos em nosso mundo e as condições do mundo e as guerras em todas as partes do mundo. E começamos a pensar, será que MacArthur sabia uma coisa que nós não sabemos? Será que ele estava prevendo o conflito do nosso tempo? Os conflitos do nosso velho mundo? E os problemas que há dia e noite ao nosso redor? Armagedon é mais do que uma coisa de geografia. Armagedon fala de uma batalha espiritual. Será a última parte da guerra entre o homem contra o homem, contra a raça, a nação contra a nação. Será a última parte da guerra de religião contra religião. Será a última fase da guerra entre o homem e seu Deus, porque o ser humano tem desafiado o Deus do céu, o Criador do universo, e entrado num conflito contra ele. E Armagedon será o fim deste conflito. Vamos abrir a Bíblia. A Bíblia está cheia de palavras, às vezes, que espantam. Às vezes podemos ter medo quando lemos essas palavras, mas graças a Deus, a Bíblia também está cheia de promessas para nos dar conforto, para nos dar ânimo. Deus disse, vem, povo meu, entra nas tuas câmaras, fecha as tuas portas sobre ti, esconda-te só por um momento, até que passa a indignação, pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Isaías 26, 20 e 21. Há muita injustiça neste mundo, mas um dia em breve Deus vem para acertar as coisas, para endireitar tudo. E nós estamos enfrentando tempos difíceis pela história da Bíblia. Deus disse mais, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido. Salmo 91, 1 e 5 a 7. Para cada ameaça na Bíblia, Deus tem uma promessa. E nós queremos não concentrar nas ameaças, mas também nas promessas. Lemos mais nas Escrituras. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. Entrará em juízo com toda a carne. Quanto aos ímpios, ele os entregará à espada, diz o Senhor. Jeremias 15, 31. Ao entrar mais profundamente nas Escrituras, nós vamos ver o que há de acontecer no futuro. Porque é nosso dever saber. E as pessoas que não sabem e não estejam preparados estarão em grandes dificuldades. Nós precisamos nos preparar para o futuro.
Nós tivemos umas guerras interessantes em nossos últimos tempos que nos mostram o que pode acontecer. A guerra da tempestade do deserto, com este homem que é tão conhecido, que enfrentou os poderes das grandes nações, o Saddam Hussein. Nós todos ficamos observando, porque aquela guerra marcou uma página nova na história. Antigamente, a guerra era entre soldados, mas agora a guerra estava na televisão e todas as pessoas podiam assistir na sua sala, na televisão, e ver as armas, até armas nucleares, aliás, foguetes e coisas. Agora a guerra não é uma coisa que fica mais escondida. É uma coisa incrível. Quando a guerra começou, lá no Oriente Médio, começou a faltar petróleo. Eu achei interessante. Não demorou nada. Parece que 2 horas depois que a guerra começou, nós vimos os preços de gasolina mudar. Não demorou nada que nossa economia foi afetada. E nós tivemos que ver as consequências, porque o petróleo é tão importante para a civilização. E podíamos ver imediatamente o resultado de uma guerra no Oriente Médio. Quanto nós preparamos, quanto nós nos preocupamos com o petróleo. E faz tanta diferença para nós. Hoje vamos abrir o livro de Apocalipse e vamos ler o que a Bíblia disse sobre o assunto de Armagedão. Começamos com o versículo 12. A Bíblia disse: o 6º anjo. Não teremos tempo hoje para falar de todos os anjos. Tiveram mais 5 anjos antes. Nós vamos mais tarde explicar essas coisas. Mas queremos falar sobre o 6º e 7º anjo que derramaram algo sobre a terra. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Agora, as pessoas que estiveram aqui ontem à noite têm uma vantagem. Porque ontem estudamos um pouco sobre o rio Eufrates. O rio Eufrates que passava pela cidade de Babilônia. E alguns reis vieram do Oriente. Um se chamava Ciro. O seu nome foi dado 113 anos antes de nascer, se lembra? E eles vieram para conquistar Babilônia. E como eles conquistaram Babilônia? Secando as águas do rio Eufrates. Agora, no livro de Apocalipse, podemos construir sobre a base que falamos ontem. Se lembra que eu falei? Um segredo para todos? Não pode compreender o livro de Apocalipse sem compreender que livro? De Daniel. O Daniel nos formou uma base. Aqui temos um anjo com uma taça derramando alguma coisa no ar. Baseado na história de Babilônia que estudamos ontem à noite. Secando as águas do rio Eufrates, que é um rio principal no Oriente Médio. Um rio muito importante. Mas como, numa guerra do século XX, seria necessário secar as águas do rio? Porque o exército não tem problemas em passar por um rio hoje em dia. Temos todos os meios. Podemos construir pontes em poucas horas. Podemos passar por barcos ou podemos passar por aviões. Por que o rio Eufrates se tornou tão importante? Aqui que vamos ver que o livro de Apocalipse é um livro de símbolos. O motivo disso é que João, o escritor do livro de Apocalipse, estava prisioneiro, estava preso quando ele escreveu o livro. Ele estava preso pelo Império Romano. E
ele não podia escrever em termos claros. Se ele escrevesse em termos muito claros, os romanos teriam destruído o seu livro. Então Deus deu as mensagens em código, para que os inimigos não pudessem compreender. Mas mais do que isso, Deus usou quadros para ilustrar, para ser mais compreensíveis para os que estudam a Bíblia. E por isso, muitas pessoas ficam muito confusas quando leem o Apocalipse. Porque tem tantos símbolos que eles não podem compreender. O problema é que eles não estudaram a Bíblia, porque a Bíblia fala o que significam estes símbolos. O rio Eufrates, agora no livro de Apocalipse, baseado no livro de Daniel, está falando de uma batalha espiritual e símbolos espirituais. E não é uma coisa que eu posso escolher ou pensar. A Bíblia dá chaves muito importantes para a interpretação da Bíblia. Minha opinião não vale mais do que a sua opinião. A opinião do meu pastor não vale mais do que a opinião do seu pastor, o seu padre, o seu teólogo. Nós não queremos agora opinião humana. Nós queremos ir diretamente para a palavra de Deus. E Deus nos dá as chaves. Às vezes, o livro de Apocalipse fala de asas. E podemos ler no livro de Abacuque 1, 6 a 9, que asas representam velocidade. Não porque eu falei, mas porque sim, a Bíblia falou. A Bíblia, no Apocalipse, às vezes fala em ventos. Podemos ver em Jeremias 25 que ventos representam guerras. Quando João queria descrever ventos, ele falava, queria descrever guerras e conflito, ele falava em ventos. Podemos ver que ele usa uma escala, o tipo de escala. Quando ele quer falar em anos, ele fala em dias. Porque é mais fácil compreender, porque posso falar em semanas de anos e meses de anos, e assim por diante. Quando ele fala em águas, ele está falando em povos. Podemos ver isso em Apocalipse 17 e 15. Pensa bem. Os reis do Oriente secaram as águas do rio Eufrates. Nós vamos descobrir coisas muito misteriosas, mas muito importantes aqui. Nós vamos descobrir o que Apocalipse quer dizer quando fala do número 666. Nós vamos descobrir quem é o anticristo. Eu não vou falar, todos vão compreender pela Bíblia. Porque quando aplicamos estes símbolos, tudo se torna claro. Nada de opinião humana. Podemos continuar com mais alguns símbolos. Quando a Bíblia fala em animais, animais representam reinos. Por ler isso em Daniel 7, 24. Quando falamos no sinal da besta, a besta é um animal, tem que representar um reino. Esta é a chave que nos guia. Quando falamos em chifres, os chifres também representam reinos. Com estas chaves, nas noites que vêm, nós vamos poder abrir portas misteriosas. Portas que contêm segredos que a maior parte do cristianismo não compreende. Porque não seguiram as regras de deixar a Bíblia dar a explicação. Agora, a Bíblia fala em rã, sapo. Quando era menino, morava no oeste de Canadá, o inverno muito frio. Muitas pessoas se assustam quando eu falo que no Canadá as temperaturas são bem mais baixas do que São Paulo, ou Curitiba, ou até qualquer parte do Brasil. Alguns anos atrás, eu visitei a cidade de Belém. Eu saí de Canadá em janeiro e cheguei em Belém. E a temperatura em Belém estava igual à temperatura no Canadá de onde eu saí.
mesmo graus. Era 35 quando eu saí de Canadá e 35 quando eu cheguei em Belém. Somente que no Canadá era 35 negativos. Em Belém era 35 positivos. Mas quando vem a primavera, agora é primavera lá, a neve derrete. E os sapos e os rãs que estão em hibernação durante o inverno, dormem o inverno inteiro. Mas de repente, quando vem a primavera, eles saem e começam a cantar. E como menino, eu gostava de prender os sapos e levar para casa. E observar os hábitos deles. E estudando o sapo, eu poderia compreender o que vamos ver agora no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 13, próximo versículo, disse: e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, saíram 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Por que semelhantes a rãs? Eu posso pensar em 2 motivos que são semelhantes. O inimigo, o diabo, tem trabalhado com grande esforço durante anos para cobrir a verdade, ocultar a verdade para pessoas não conhecer. Tem trabalhado com milagres de espiritismo, demônios, pessoas endemoniadas. Antes de terminar, eu vou contar experiências que eu tive pessoalmente. Eu pessoalmente posso lhe dizer que uma noite eu cumprimentei um demônio e apertei a mão de um demônio. Eu fiquei sabendo logo que era demônio. Eu vou contar isso mais tarde. Mas existem milagres, o diabo trabalha. Mas agora, antes da vinda de Cristo, é como se viesse a primavera. Estes espíritos que estavam em hibernação, como os sapos e as rãs, estão aparecendo. E mais do que isso, eu quando prendi os sapos, eu observava. O sapo gosta de comer mosca. Como o sapo pega a mosca? Com a língua. Não somente o sapo tem uma língua muito comprida, língua bem comprida, mas a língua não está preso atrás, está preso em frente da boca. E quando esta língua sai, pode alcançar uma distância maravilhosa. E é tão rápido que parece uma faísca. E a mosca foi presa. Certos poderes, espíritos, estão em hibernação e estão começando a aparecer. E estes poderes usarão a força das línguas para enganar muitas pessoas. Disse, versículo 14, pois são espíritos de demônios que operam sinais, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse 16, 14. Disse que eles operam milagres e sinais. Não fazem de conta de operar milagres. O diabo opera milagres. A Bíblia diz que ele vai aparecer com um anjo de luz. Não vai aparecer com chifres ou com cauda. Ele vai aparecer como anjo de luz, porque se ele levantasse e dissesse, olha todos, eu sou o diabo, eu vou vos enganar, quantas pessoas seriam enganadas, não é? Se o diabo aparecesse muito feio, como um diabo mesmo, ele não conseguiria enganar ninguém. Mas ele vai aparecer com um anjo de luz para enganar as pessoas, operar milagres, até curas, chamar fogo do céu. E depois o que ele faz? Disse, vai congregar para a batalha os homens, porque o diabo gosta de guerra. Ele começou a ser um guerreiro lá no céu, lutando contra Deus. E ele inspira as pessoas para fazer guerra. E assim que ele vai inspirar as pessoas para Armagedon.
como os sapos, estes poderes agora estão começando a aparecer, estão começando a usar o poder de línguas para pegar os inimigos. Eles estão começando a usar poderes espiritismo. Na América, usam muito um brinquedo, as crianças, que é a tábua Ouija, que faz milagres, conta o futuro e faz muitas coisas porque os demônios estão já agindo. E são estes demônios que estão trabalhando para enganar as nações e para levar as nações para a guerra. Sabe, Satanás é muito inteligente. Nunca devemos pensar que ele não tem inteligência. Ele é muito astuto. Agora, ele não é original. Ele gosta de imitar a Deus em tudo. Ele não tem nenhuma mensagem original. Mas quase todas as verdades que Deus nos dá, vamos apresentar essas verdades noite após noite, coisas maravilhosas. Mas Deus apresenta o que é a verdade. O diabo imita essas verdades e tem uma verdade falsa. Substitutos. Ele gosta de substituir as mensagens de Deus. E são substitutos satânicos. Vamos ver somente alguns. Por exemplo, nós lemos a Bíblia. E na Bíblia lemos, em Apocalipse 14, que 3 anjos estarão voando sobre o céu nos últimos dias. Temos uma noite que vamos falar nisso, em Apocalipse 14. Se Deus falou que terão 3 anjos com mensagens para nossos dias, Satanás também tem 3 mensagens. Acabamos de ler. Satanás tem 3 espíritos imundos que vão enganar as pessoas. Voltamos para as Escrituras e podemos ver mais uma verdade das Escrituras. A Bíblia nos ensina a verdade da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Satanás também tem a sua Trindade. Ele também tem os 3. Satanás tem a Trindade, que é o dragão, a besta e o falso profeta, que estudamos em Apocalipse. Voltamos para a Bíblia. A Bíblia fala, na verdade, do trono de Deus. Diz que Deus tem um trono e fica sentado no trono. Isaías capítulo 6 fala muito e descreve o trono de Deus. E Satanás disse, se Deus tem um trono, eu vou ter um trono também. E então Satanás fala. Encontramos na Bíblia que ele ocupará o trono da besta. Continuando, voltando para as Escrituras. A Bíblia nos ensina que Jesus foi ferido no Calvário por nossos pecados. Assim podemos achar a salvação. Mas Satanás disse, se Jesus foi ferido, eu também quero ser ferido. Porque ele quer imitar Jesus em tudo. E assim, no livro de Apocalipse, a Bíblia disse que nos últimos tempos a besta receberá uma ferida mortal. Todas imitações das verdades de Deus. A Bíblia diz que Deus promete dar um selo para o seu povo, selar, para marcar, para separar. Satanás também terá o seu sinal. A Bíblia chama isso o sinal da besta. Ele vai dar para todos os seus seguidores. E antes de terminar nossas reuniões nas próximas semanas, todos vão saber o que é este sinal, para poder evitar receber o sinal. Continuamos, versículo 17 agora. O 7º anjo derramou sua taça no ar e saiu uma grande voz do santuário, da parte do trono, dizendo, está feito. Apocalipse 16, 17. Está feito. Coisa curiosa. Vamos fazer algumas comparações aqui. O homem descobriu uma fonte de energia que é muito perigosa. Pode ser um benefício para a raça, mas maior do que isso é uma ameaça. Somente para comparar. Até há pouco tempo, a ciência dependia de energia química, assim que produzimos energia.
E nossos automóveis usam a energia química. E com a energia química, 4 litros de combustível podem impulsionar um carro pequeno 50 a 60 quilômetros. Mas o homem descobriu um outro poder, energia atômica. E quando olhamos a energia atômica, este mesmo carro, com 4 litros de combustível, usando energia atômica, poderia andar 6 bilhões de quilômetros. Essa é a grande diferença. Se usamos energia química, 1 quilo de carvão pode produzir 8,5 kWh de energia. Mas se usássemos matéria atômica e o poder nuclear, 1 quilo podia produzir 25 bilhões de kWh. Nós, com poder nuclear, os cientistas podem fazer um navio de 22 mil toneladas cruzar o Oceano Atlântico usando o equivalente de 4 pedrinhos de açúcar para combustível. Por que estou falando nessas coisas agora? Ao continuar a estudar a Bíblia, encontramos umas coisas curiosas e interessantes. Foi o grande homem inglês, Sir Oliver Lodge, que muitos anos atrás fez uma declaração solene. Ele disse: eu rogo a Deus que o homem não entenda o segredo da força nuclear antes que ele aprenda o segredo do domínio próprio. Será que o ser humano já aprendeu o segredo do domínio próprio? Eu às vezes temo que não aprendeu. Não aprendeu. E abrindo a Bíblia em 2 São Pedro, capítulo 3, versículo 10, lemos essas palavras: virá, pois, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertos. 2 São Pedro 3,10. Disse que os elementos se dissolverão. Agora uma pergunta. Como Pedro, quase 2000 anos atrás, poderia ter qualquer ideia do que é a energia atômica? Mas por curioso que parece, ele usou termos científicos que somente hoje nós compreendemos. Quando ele disse os elementos se dissolverão, ele usou a palavra luo, que quer dizer soltar ou dissolver. E isso exatamente é o que aconteceu com o poder nuclear. Quando os cientistas descobriram como podiam quebrar o átomo, partir o átomo, dissolver, e eles usaram a mesma expressão que Pedro usou. Quando eles descobriram o poder nuclear, partindo o átomo, foi uma descoberta muito interessante que eles fizeram, liberando os nêutrons e prótons das cadeias que durante eras os mantiveram presos em átomos, dos quais nosso universo foi formado. E se tornou uma coisa totalmente espantosa, uma coisa horrível. Muitos de nós que somos um pouco mais velhos nos lembramos o que aconteceu em Hiroshima. Eu me lembro muito bem quando ouvi a notícia pela primeira vez, era um jovem, e me lembro dos relatórios das notícias que lemos. Segunda-feira, 6 de agosto, 1945, um piloto e mais alguns amigos pegaram um avião chamado Enola Gay, carregando uma bomba chamada Big Boy, quer dizer rapaz grande. A bomba pesava 4.400 quilos, media 3 metros de comprimento, 7 metros de diâmetro
às 8h15 da manhã, essa bomba explodiu e nós sabemos a história. Dos 76 mil prédios da cidade de Hiroshima, somente 6 mil não sofreram dano algum. Destes prédios, 48 mil foram totalmente destruídos. Mas não somente os prédios, pior do que isso. Nós vemos o que aconteceu com as pessoas. 100 mil pessoas morreram no primeiro dia. Até o fim daquele ano, o número alcançou 140 mil, mas não acabou ainda. A história continua com a crueldade. Avançamos e pouco tempo depois, outra bomba, outra explosão, outro desastre. Quando explode uma bomba atômica, começa com um clarão muito forte. E depois do clarão, vem um calor insuportável. E depois do calor, um choque muito grande. E depois do choque, a radiação, que é pior de tudo, que vai matando cada vez mais pessoas. Já pensou? Olhamos as ruínas de Nagasaki e vemos o resultado do que aconteceu lá. Os prédios construídos, prova de terremotos, completamente destruídos pela catástrofe. Uma coisa triste na história do ser humano. Nagasaki foi destruído por uma outra bomba, uma bomba chamada Fat Man, Homem Gordo, explodiu no dia 9 de agosto de 1945, às 11h02 da manhã. Outro desastre quando vemos aqui um quadro de uma criança encontrada nas ruínas de Nagasaki pelo poder da força nuclear. E às vezes pensamos, será que nossas cidades serão destruídas com bomba atômica? Será que vai haver uma nuvem de cogumelos sobre São Paulo um dia? Rio de Janeiro? Belém? Porto Alegre? Será que nós vamos enfrentar um desastre como enfrentaram os japoneses em 2 cidades? Meus amigos, continua conosco, porque nós vamos estudar as Escrituras e Deus vai nos revelar o futuro. O povo da América está com muito medo. Medo que um homem como Saddam Hussein ou qualquer outro vai descobrir esse poder e usar contra a América. A revista Newsweek fala da guerra nuclear e pergunta, podemos resistir isso? A revista Time também recentemente fez uma pergunta, disse aceso ou estopim da ameaça nuclear. O que vai acontecer? Será que um dia nós vamos sofrer os danos do poder atômico? Mas, meus amigos, nós vamos para as Escrituras. Não queremos opinião humana. Mas vamos continuar. Apocalipse 16. Diz: houve relâmpagos, vozes, trovões, houve também um grande terremoto, qual nunca houvera desde que há homem sobre a terra. Terremoto tão grande, quão forte. Amanhã à noite eu vou falar do terremoto de 94 em Los Angeles. Eu estava presente no terremoto. Mas o maior terremoto, eu vou explicar amanhã à noite, creio que está para vir. Disse: a grande cidade fendeu-se em 3 partes e as cidades das nações caíram, e Deus lembrou-se da grande Babilônia para lhe dar o cálice do vinho da sua ira. O que vai acontecer no futuro? Ele disse: e sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento. Isso o que aconteceu. Disse: e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada, porque a sua praga era muito grande. Alguém já passou por saraiva? Acho que todos nós, não é? Eu me lembro, nas planícies de Canadá, houve uma saraiva com pedras do tamanho de ovo de galinha. Fizeram um dano muito grande.
causaram desastres, acabaram com prédios. Mas aqui não estamos falando de pedras de Saraiva o tamanho de um ovo de galinha. Estamos falando de pedras que pesem 1 talento. Deus tem armas. E suas armas, as armas de Deus, podem ser mais fortes do que as armas nucleares dos cientistas. Jeremias disse, o Senhor abriu seu arsenal e tirou os instrumentos da sua indignação, porque o Senhor Deus dos exércitos tem uma obra a realizar na terra dos caldeus. Deus tem um arsenal, Ele tem armas. O que são essas armas? O livro de Jó nos fala o que são. Disse, acaso entraste nos tesouros da neve e viste os tesouros da Saraiva, que eu tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da peleja da guerra? E alguém fala, diante de poderes nucleares, o que é a neve? E o que é a Saraiva? A neve é tão inocente. Quando cai a neve, eu posso estender a mão e o floco de neve cai na mão e é tão delicado que em poucos segundos derrete. Cada floco de neve diferente. Como neve pode ser uma ameaça? Mas começam a cair muitos flocos de neve e nós no Canadá sabemos o resultado. As maiores cidades ficam paralisadas. Deus tem as armas mais fortes. Pedras de Saraiva, não pesando meio quilo, 1 talento significa 34,2 quilos, ou que seria para os americanos 75,39 libras. Eu posso lhe prometer, amigo, se cair uma pedra de 34 quilos na sua cabeça, vai estragar seu dia totalmente, não é? Já pensou em cair muitas pedras desse tamanho? É uma das coisas que a Bíblia fala. Mas voltamos para as Escrituras. A Bíblia diz, proclamai isso entre as nações. Preparai guerra, suscitai os valentes. Chegam-se todos os homens de guerra, subam eles todos. Forjai espadas das relhas dos vossos aradas e lanças das vossas podadeiras. Digo ao fraco, eu sou forte, apressai-vos e vinde todos os povos em redor e ajuntai-vos para ali. O Senhor faze descer os teus valentes. Então a Bíblia continua, suscitam-se as nações e subam no vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está maduro a cieira. Vinde e descei, porque o lagar está cheio. Os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Nós amanhã vamos continuar. Não temos tempo agora para explicar tudo. Mas eu quero dizer uma coisa para meus amigos. Se vocês queriam perder uma reunião, não devem perder amanhã. Teria sido melhor perder hoje. Mas amanhã vamos explicar as coisas. Eu garanto que as pessoas que saem daqui vão sair com um conhecimento precioso do futuro. Mas terminamos este versículo. Multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Multidões em nosso mundo no vale da decisão. Hoje à noite Deus está te chamando. Deus está te chamando pedindo que aceites a sua mensagem. Deus quer te chamar. Deus quer te preparar para o futuro. Ele quer te dar o conhecimento tão importante. E Ele está chamando a todos. Ele está batendo a porta de coração de todos. Ele quer estar contigo. Mas Ele está com uma pergunta para fazer a todos aqui. Jesus está te chamando. A decisão mais importante no mundo é aceitar a Jesus e esperar a sua vinda que se aproxima.
Nós precisamos estar preparados para a vinda de Cristo. Eu pergunto, você está preparado? Deus está falando ao teu coração hoje? Você está preparado para as coisas que vêm vindo? Você estará feliz na vinda de Cristo? Enquanto Ele bate o coração, a porta do teu coração. Queremos lhe fazer uma pergunta. Como estás tu com teu Deus? Amigo, em Belém, Rio de Janeiro, amigo lá em Santa Catarina, amigo em Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, lá em Mato Grosso. Está tudo bem entre ti e Deus? Como estás com teu Deus? Muito afoito estás pelo teu viver. Como estás com teu Deus? Se amor viver hoje te levar, como estás com teu Deus? Bem está teu viver, como estás com teu Deus? Se amor viver hoje te levar, como estás com teu Deus? Cantas o amor do Senhor Jesus, como estás com teu Deus? Dar-te ao Senhor a coroa real. Como estás com teu Deus? Bem está teu viver, como estás com teu Deus? Se a morte vier hoje te levar, como estás com teu Deus? Oremos a Deus. Pai nosso, esta pergunta que todos fazemos. A Bíblia nos pergunta: como escaparemos se rejeitamos tão grande salvação? É uma pergunta que tu não podes responder, somente nós. Nossos parentes não podem responder essa pergunta. Nosso pai ou nossa mãe, nosso marido, esposa, somente nós. Enquanto estamos aqui em oração, temos o pensamento tão solene, a pergunta tão importante: como estamos com nosso Deus? Pai, ajuda-nos. Alguém ouvindo minha voz agora está sentindo alguma coisa acontecer dentro de si. Deus está falando.
O Espírito Santo está trabalhando. Pai, eu peço que muitas pessoas aqui em Vila Formosa e em muitas outras cidades neste momento possam mandar uma prece para Ti dizendo: Senhor Jesus, vem viver em meu coração. Eu quero andar contigo. Eu quero saber a Tua verdade. Eu quero Te seguir em todas as coisas. Pai, despede-nos agora com a Tua paz, com as Tuas bênçãos, pois pedimos todas estas coisas no santo e doce nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém.